Eu quero ler aqui até o versículo de número 6, do versículo 1 ao 6, que está escrito assim. Ele já começa a falar aqui sobre aquelas pessoas que têm dinheiro vivo, e na parte alta aqui do versículo ele fala sobre os maus ricos, né? Pessoas ricas que eram pessoas perversas, maldosas e infelizmente cristãos, judeus cristãos, que se entregaram a Cristo, mas que começaram a andar e praticar coisas que Jesus não tinha ensinado. Então vamos ver aqui o versículo de número 1 em diante, que diz assim: Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e planteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir, e as vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujarão, e a sua ferrugem dará testemunho sobre vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que vós foi diminuído, clama, e os declaramos dos que ceifaram, entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, servastes os vossos corações, como no dia da matança. Contendestes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Então, esses 6 versículos que nós acabamos de ler aqui mostra algumas verdades, irmãos, sobre os cristãos a qual Tiago está escrevendo, irmãos. Essa parte dos cristãos, havia 2 classes de cristãos dentro da igreja em Jerusalém: os cristãos ricos, abastados de tesouros, riquezas, e os cristãos pobres, que inclusive eram funcionários desses cristãos ricos que o empregavam no trabalho da lavoura, irmãos. E nós vimos que verdadeiramente esses ricos são taxados aqui como ricos maus, pessoas más, pessoas perversas, que agiam, irmão, injustamente contra os seus próprios irmãos, que eram da classe mais pobre. Então, escuta isso, você verá que as suas riquezas, as suas posses, diante de Deus, acabariam. Todavia, o que Tiago está falando aqui, querido, é que diante de Deus, esses que eram ricos, diante de Deus eram pobres, e que a sua riqueza diante de Deus não era nada, porque Deus contemplava a conduta de cada um desses homens que agiam de forma injusta contra os seus irmãos. Eu acho algo aqui muito interessante, irmãos, sobre o nosso trato com os irmãos, o nosso trato como funcionários que devemos ser fiéis, o nosso trato como patrões, e como tratamos aqueles que temos como funcionário e que precisamos também ser fiéis a Deus naquilo a qual Ele colocou sobre a nossa responsabilidade. E agora vem o mais agravante, irmãos, é que Deus conhece o que há dentro do nosso coração.
Deus vê tudo aquilo que nós praticamos, irmãos, e fazemos referente a outras pessoas. Deus sabe, querido, quando nós estamos sendo injustos com alguém, porque era assim que esses patrões, esses homens ricos, agiam com seus funcionários. A diária que eles trabalhavam, eles diminuíam o dinheiro, irmão, do pagamento. Então os funcionários não recebiam aquilo que eles mereciam. E é claro, é evidente que quanto mais eles conseguiam extrair dos seus trabalhadores, mais ricos eles ficavam. Todavia, Deus olhava para eles e dizia: ó, vocês que estão fazendo isso, chorem, pranteai por vossas misérias. Eles poderiam ser ricos financeiramente, todavia, irmão, espiritualmente eles eram miseráveis. Então, para Deus, as riquezas humanas servirão apenas como testemunho, irmão. As riquezas humanas e aquilo que consome as riquezas humanas servirá apenas como testemunho, que estão preparadas para o dia do juízo. Não é assim que diz, irmão, a palavra de Deus? Não é assim que está escrito na palavra do Senhor, no versículo de número 3, quando ele disse: o vosso ouro, a vossa prata se enferrujaram, e a ferrugem dará testemunho de vós, como que pelo fogo a vossa carne entesouraste para os últimos dias. E esses últimos dias são os dias do juízo, irmão. E essas ferrugens das riquezas que passaram, que findaram, servirão apenas como testemunho de que para essas pessoas? De que eles investiram a vida deles apenas naquilo que é material. Eles dedicaram a vida deles apenas naquilo que é humano, terreno, perecível. A ferrugem vem e corrói, a traça vem e faz da mesma forma, e o ladrão mina, como diz Jesus no Evangelho, mina e rouba este tesouro ou esta riqueza. E por isso ele ensina: a juntar tesouros no céu, porque lá a traça não chega, a ferrugem não chega, e não tem ladrão que venha roubar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Deus enviará providência para o nosso corpo externo, veste aquilo que nós precisamos aqui externamente, e Deus enviará providência interna, irmão, a alimentação que nós necessitamos, sem precisar nós enganar ninguém, sem precisar nós ser injustos com ninguém, sem precisar nós sermos desonestos com ninguém. Oh, glória a Deus, aleluia. Crentes que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida não pode ser injusto com as pessoas, não pode ser desonesto com as pessoas, porque esses prestarão conta com o próprio Deus. Agora ele muda de assunto, porque agora esses que estão sendo afligidos, ele primeiro traz uma repreensão para os maus, mas agora ele traz uma palavra para aqueles que estão sendo afligidos. E a palavra que ele traz é uma palavra de paciência. Olha só, olhe para a Bíblia, vamos ler juntos. Versículo de número 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Louvado seja o nome. Então ele mostra aqui a nossa situação de espera, comparando com o lavrador. Querido, isso é tão maravilhoso, porque aquele que lavra a terra, prepara a terra, ele não tem a certeza total, plena,
que a terra vai produzir aquilo que ele está precisando, irmãos. Porque tem uma série de fatores que ele está esperando que coopere com ele. Entre esses fatores, a qualidade da semente, a qualidade da terra e esperando um fator chamado chuva, clima, irmãos. E o homem, louvado seja o nome santo do Senhor, não consegue ter o controle, irmão, de tudo na sua vida, irmão. Ele ensina esta igreja que está sendo aflita e perseguida e também inclusive morta por esses homens maus, irmãos. Ele ensina a muitos daqueles que estão afligidos a simplesmente a ter paciência, Deus. E paciência, irmão, é a capacidade de esperar, irmãos. A capacidade de esperar a providência de Deus. Toda vez na história que os homens perderam a paciência, eles perderam algo de Deus na sua vida. Vou lhe dar um exemplo aqui de Abraão e Sara, que Deus prometeu um filho e que simplesmente ambos, sem paciência, acabaram agindo de outra forma. Agar, a egípcia, foi oferecida por Sara a Abraão, para que Abraão se deitasse com ela e ela se pudesse dar filhos a Abraão, dizendo que assim Deus cumpriria a sua promessa. Queridos, a única coisa que Deus pede daqueles a qual Ele fez a promessa é fé e paciência para esperar, porque só espera quem verdadeiramente acredita, e o acreditar aqui é ter fé. Quem não acredita não tem paciência para esperar. E a Bíblia nos ensina que a paciência que se vê não é paciência ou esperança. Que se vê não é esperança. Mas se esperamos aquele que não vemos, com paciência o aguardamos. Quem está esperando Jesus? Quem está esperando a providência do Senhor aí? Aleluia. Pastor, mas há tanto tempo eu estou tendo paciência, não está dando mais não, querido. Tem um limite a sua paciência. Tem um ponto que você vai chegar que depois você não vai precisar mais ter ou usar para ter paciência. Quando é, pastor? Que eu já estou chegando lá. Não é você que chega. O limite é de Deus. E a Bíblia fala que essa paciência ela vai durar até a vinda de Jesus. Até quando você vai ter que ter paciência? Até quando você vai ter que se suportar? Até Jesus voltar. Olha a consequência de nós não termos essa paciência até a volta de Jesus com pessoas. Ele continua dizendo: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor, olha isso, está próxima. Está difícil, está complicado, mas mais uma vez tenha paciência, fortaleça o seu coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Aí o versículo de número 9, ele continua: irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Olha que coisa aqui, irmãos. O que é se queixar um dos outros, irmão? É reclamar um do outro. E o agravante aqui é que aqueles que estão se queixando uns dos outros, sem procurar a cada dia unir, colocar por terra suas indiferenças, a consequência para esses não é eu que estou falando, é a própria Bíblia, palavra de Deus, que está nos dizendo para que não sejais condenados. Então, Jesus está voltando. Ele falou por duas vezes nos versículos: Jesus, a sua vinda está próxima, a vinda do Filho do Homem está próxima. Então, cuidado com isso, tenha paciência, não se queixem uns dos outros,
E se queixar, irmão, isso aqui é tão agravante, é tão complicado. Porque quem se queixa, não se queixa só para si, acaba sempre encontrando aquele que ouve as suas queixas, irmãos. Porque era muito melhor, se eu tenho algo contra você, ou acho que você tem algo contra mim, é muito melhor eu chegar para você e me queixar para você. Se nós se queixássemos pelo menos um para o outro, para resolver os nossos problemas, é diferente. O problema é que aqueles que estão se queixando para terceiros, estão se queixando para outras pessoas, e essas outras pessoas, querido, estão se contaminando, ficando com raiva de A, ficando com raiva de B. Aí entra raiz de amargura no coração, há ódio, desconforto quando outra pessoa chega, querido, e isso é inadmissível acontecer no nosso meio, porque nós somos de Cristo, e quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu vou perder a minha salvação por causa de contenda com você? Eu só perco a minha salvação se eu não resolver esse problema. Aí Jesus volta, aí eu fico, mas eu não perderei a minha salvação por causa de contenda, porque se houve algum mal entendido entre mim e você, pode ter certeza, eu vou lhe procurar. Se tiver algum mal entendido entre você e alguém, você tem a obrigação de procurar esse alguém e colocar por terra as suas diferenças, para que haja paz e harmonia no meio do corpo de Cristo. Essa é a vontade de Deus. Versículo 10 e 11 ele diz: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Ele está falando aqui referência de pessoas, homens de Deus, profetas de Deus, que sofreram tantas aflições, mas com paciência permaneceram fiéis a Deus. Tome isso como uma referência para a vida de vocês. Eis que temos, vamos ler todos juntos o versículo número 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmão, o caminho da paciência não é um caminho exigido só por mim e para você, não. Ele vem sendo exigido desde o começo da história, de homens que enfrentaram tribulações, lutas, de homens que enfrentaram, irmão, perigo de morte, mas que tiveram que ser pacientes e permanecerem fiéis a Deus. Olha só o versículo de número 12. E eu vou falar de algo aqui muito maravilhoso, sobre algumas exortações, mas nós vamos falar sobre um personagem. Olha só isso. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, para que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Olha isso aqui. O que é isso, querido? O que faz com que caímos em condenação? Primeiro lá, nós vimos no versículo de número 9, quando nós nos queixamos uns dos outros. O segundo é exatamente a mentira, a falta da verdade nos nossos lábios. Quando o Tiago fala aqui, ó, vocês não jurem,
nem pelo céu, nem pela... Vocês não jurem acerca de nada. Que da boca de vocês tenha a verdade, seja a verdade que sai da boca de vocês. O sim, sim e não, não. Aqui é um ensinamento para que nós sejamos verdadeiros, irmãos, uns para com os outros. Essa é o ensinamento do sim, sim e não, não. É obrigação nossa nós buscarmos e sermos verdadeiramente verdadeiros uns com os outros. Para quê? Aí ele fala no versículo ainda, continuando, para que não caias em condenação. Deus me chamou e me chamou para falar a verdade, não para viver em mentiras. Agora olha um exemplo de fidelidade. Estar alguém entre vós aflito, ao que ele manda fazer? Ore. O que você tem feito quando está aflito? O que nós devemos fazer é aquilo que a palavra ensina: ore. Quem está aflito, ore. Se está alguém contente, faça o quê? Aleluia, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame as autoridades da igreja e orem sobre eles, ungido com óleo em o nome do Senhor. Aleluia. Olha aqui a nossa relação, irmão. Olha aqui a relação de família e de irmãos dentro da igreja. Tem alguém perto de você que está aflito? Ore com ele, ore com ela. Tem alguém perto de você que está alegre, está contente? Louve louvores com ele, louve louvores com ela. Louve a Deus por isso. Está alguém enfermo, doente? Espera aí, vamos orar. Deus vai mudar essa situação, Deus vai mudar esse quadro, Deus vai levantar, Deus vai dar saúde, Deus vai abençoar. Essa é a nossa atitude como família, irmãos. Nós estamos juntos nessa caminhada. Nós estamos juntos, irmãos, nesta caminhada até que Jesus venha. Se não vivermos assim, não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. No versículo 15 ele diz: a oração da fé salvará o doente, e se o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão o quê? Perdoados. A união da igreja, a participação da igreja, a união dos irmãos. Aí o versículo 16, olha que coisa maravilhosa: confessai as vossas culpas uns aos outros. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para haver um benefício na nossa vida, irmão. Porque o versículo continua assim dizendo: e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode em seus efeitos. Irmãos, o que tem de gente doente espiritualmente dentro de igreja, o que tem de crente, irmão, sofrendo consequências, irmãos, de desamizades e contenda entre irmãos, não é brincadeira, é muito. E para que isso venha a ser desmanchado no nosso meio, esses pecados precisam ser confessados, irmãos, para que nós venhamos sarar. Querido, tem pessoas doentes dentro da igreja que só vão ser curados quando liberado o perdão. Por que você quer? Não, se ela quiser, que venha pedir perdão, e se você não é perfeita, então é inadmissível que você continue servindo a Deus com ódio no teu coração. É inadmissível que você continue servindo a Deus dentro da casa do Senhor, ainda intrigada com o irmão, O que você tem que fazer é procurar a paz com todos. Versículo de número 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra
vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o convencer, saiba que aquele que o convencer um pecador do erro, do seu erro ou do seu caminho, salvará da morte. Aleluia! Salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O que é que eu quero falar com isso para nós encerrar e eu poder orar pela tua vida? Elias, a Bíblia diz que era um homem sujeito às nossas mesmas paixões, às nossas mesmas lutas, pelejas e dificuldades. Mas um dia ele olhou para o céu e disse: não vai chover. Ele orou a Deus, e Deus respondeu a oração de Elias, cerrando o céu por quantos anos? 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio. Deus ouviu a oração de um homem, irmão, que era sujeito às mesmas condições minhas e suas. Ele disse: não vai chover. E Deus foi lá, fechou a torneira do céu. Sabe o que é mais interessante? É que no versículo de número 18 diz que 3 anos e meio depois ele orou de novo. Aleluia, glória a Deus. E o mesmo Deus continuou ouvindo, aleluia, a oração daquele. O que é que eu aprendo com isso, pastor? O que é que eu aprendo com isso, irmão? É que 3 anos e meio depois Elias continuava fiel a Deus. Você compreende isso? Fidelidade, nível de intimidade. Ele não era um homem inconstante, louvado seja Deus. Tinha as suas crises, como todo mundo tem, mas a sua vitalidade permanecia diante de Deus. E olha que a Bíblia conta e dá o número 3 anos e meio. O que não aconteceu com Elias em 3 anos e meio, irmão? Muitas coisas. Mas dentro desse período de tempo, Elias continuou fiel.